Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. É sempre um grande prazer para nós estarmos aqui todas as manhãs para compartilhar um pouco daquilo que a Palavra de Deus tem a nos ensinar. Nesta manhã, eu gostaria de falar a respeito da morte. Isso mesmo, eu sei que nós preferimos falar de vida, eu sei que nós preferimos falar da realização dos nossos sonhos, daquilo que nós podemos fazer, realizar. Todas estas coisas são realmente muito boas. Mas nós precisamos pensar a respeito desta que é também uma realidade que afeta todos nós, independentemente do credo, independentemente de quaisquer outras particularidades que venhamos a ter. A morte é sim uma realidade que assiste todo ser humano. Jovens, adultos, crianças e idosos. Em cada um dos momentos da nossa vida, nós estamos suscetíveis a perdermos a própria vida, a morrermos. E por isso nós precisamos pensar a respeito desta realidade. Existe um ditado popular que diz que o único pré-requisito para a morte é a vida. E o fato de estarmos vivos não retira de nós a necessidade que temos de refletir a respeito deste importante assunto. O que você pensa a respeito da morte? O que você sente quando fala ou quando ouve algo a respeito da morte? Eu tenho uma notícia para você. Ainda que você não queira isso, eu e você morreremos um dia. E por isso, enquanto há vida em nós, é necessário que nós estejamos dispostos a refletir um pouco a respeito da fragilidade da nossa vida e, por que não dizer, da certeza da nossa morte. O que vai ser de você quando a sua vida aqui se acabar? Esta é uma questão que tem preocupado muitas pessoas, que tem deixado muitas pessoas aflitas, com medo de morrer, justamente porque não sabe o que vai acontecer depois. Mas me diz aí, pastor, você sabe o que vai acontecer depois? Sim. A Bíblia nos revela o destino de todos os homens, no sentido de haver duas possibilidades: vida eterna com Deus ou morte eterna no inferno. Eu sei, é muito melhor falar de céu, mas o inferno também é uma realidade. É interessante pensar, meus irmãos, que Jesus nos promete vida, e quando a palavra de Deus fala da vida em Jesus, fala de uma vida abundante, de uma vida eterna que teremos na sua presença, mas que pode nos alcançar em seus efeitos a partir da nossa vida terrena, quando por fé entendemos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por amor de nós. Certa vez, Jesus foi chamado por duas irmãs para que ele pudesse ir até a casa delas, Marta e Maria, porque o seu irmão Lázaro, amigo de Jesus, estava muito doente. Jesus se demorou ainda um pouco até chegar lá, e quando ele chegou, Lázaro já havia falecido. Vendo a tristeza no coração das irmãs, o luto que estava perceptível na casa deles, diz-nos o texto que Jesus chorou. Mas ele não apenas chorou, ele operou uma transformação na vida de Lázaro. E em João capítulo 11, verso 25, Jesus disse estas palavras: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É maravilhoso esse texto,
quando o próprio Cristo nos afirma que, embora a morte seja uma realidade que nos assiste, se crermos nele, no seu sacrifício, naquilo que a Bíblia revela a respeito dele, a morte não é a última palavra a nosso respeito. E por isso não há motivos para crer, para temer este dia. Não há motivos para nos desesperar pelo medo da morte, porque nem a morte tem mais poder sobre aqueles que creem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como eu disse, é sempre muito mais agradável aos nossos ouvidos ouvir a respeito da vida. Mas a palavra de Deus nos convida a refletirmos a respeito da morte. Infelizmente, por não pensar a respeito disso, algumas pessoas vivem alucinadamente, curtindo aquilo que esse mundo pode oferecer, como se nunca fossem morrer. Muitas pessoas vivem como se a morte não fosse uma realidade para elas. Mas infelizmente, elas acabam morrendo sem nunca de fato terem vivido. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vida verdadeira, eterna, só pode ser encontrado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de convidar você a refletir um pouco a respeito desta realidade que, como eu disse, é comum a todos nós. Que Deus possa tocar nos nossos corações e, ao refletirmos a respeito da morte, possamos desejar a vida que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você a entregar o seu coração nas mãos do Senhor, a abrir o seu coração para Ele, crer que em Jesus nem a morte tem efeito sobre nós, porque quando ela chegar, a ressurreição de Cristo é a garantia, ou foi a garantia, de que nós estaremos na presença do nosso Senhor para sempre. Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu creio, porque é assim que a palavra de Deus nos esclarece. Antes de me despedir, eu gostaria de orar com você e por você, clamando para que Deus possa nos dar a consciência desta realidade e o desejo de buscar a sua presença, para que possamos viver na sua doce presença todos os dias. Coloque-se diante do Senhor, vamos falar com Ele nessa manhã. Deus querido, muito obrigado pela nossa vida. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre cada um de nós ao longo de todos os nossos anos de vida. Nesta manhã, Deus, reconhecendo que a morte é uma realidade para todos nós, gostaríamos de abrir o nosso coração na sua presença e pedir que o Senhor nos conceda a vida que Cristo conquistou no Calvário. Nos ajude, Deus, a termos esta fé e esta esperança de que nem a morte tem mais efeito sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. Que a tua bênção e que no poder do teu Espírito, cada um daqueles que me ouvem nesta manhã possam ser levados a refletir a respeito da sua própria vida e desejar a vida eterna em Jesus, o nosso Senhor. Em nome dele, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Um forte abraço para você. Que Deus possa abençoar a sua vida, te fazer refletir a respeito deste assunto importante e buscar na palavra de Deus consolo para dias difíceis e a certeza de uma vida eterna na presença do nosso Senhor. Nos encontramos amanhã para mais um novo episódio do nosso devocional Café com Bíblia.
Se você gostou desta mensagem, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, isso nos ajuda bastante a continuarmos espalhando esta mensagem de esperança. Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração e, mais do que isso, com a sua oração. Que Deus possa fazer desta quinta-feira uma quinta-feira feliz de vida para você. Um forte abraço, até amanhã, beijo no coração.